Paz do Senhor a todos. Pode se sentar. Graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede para que nós possamos ministrar a palavra de Deus a vocês nesta noite. E nós estamos fazendo uma sequência de estudos, examinando as Escrituras. Eu encontrei 7 inimigos que depõem contra a felicidade do homem aqui na terra. E você tem que tomar cuidado com o seu inimigo, porque o inimigo é alguém que pode te prejudicar. E inimigo também é um conceito militar, porque o combatente, quando ele está na missão, ele tem que saber contra quem ele deve lutar e deve saber quem são os seus aliados, não é? Então, nós que servimos ao Senhor dos Exércitos, nós estamos numa batalha espiritual e os nossos aliados são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão conosco para nos dar vitória, para nos dar a bênção, para nos dar a graça. Porém, nós temos 7 inimigos que nós vamos ter que combater. E na doutrina passada, que eu tive a oportunidade, eu posso citar quais são os 7. O primeiro maior inimigo é a nossa própria carne. Quer dizer, o teu maior inimigo é você mesmo. Então, cuidado com você. Porque muitas vezes as pessoas colocam a culpa nos outros, ou colocam a culpa no diabo, ou colocam a culpa em terceiros. Não. Nós temos que vigiar com a nossa própria carne. Esse é o primeiro maior inimigo que está dentro de nós, que são as nossas fraquezas, são as nossas tendências. O segundo maior inimigo do homem é o pecado. O terceiro maior inimigo do homem é Satanás. O quarto inimigo do homem é o mundo. O quinto inimigo do homem é o mal entendido. O sexto inimigo do homem são os familiares não crentes. E o sétimo inimigo do homem é a morte, que precisa ser vencido. Mas nessa noite nós vamos falar do segundo inimigo, que é o pecado. E o texto bíblico básico que eu selecionei está em Isaías 59, 1-4. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão luz à iniquidade. Então, esse texto ele vai nos apresentar a essência do pecado, que é a iniquidade. E quero fazer uma pergunta a você. O que é pecar? Não é? Encontrei aqui algumas respostas. No conceito do Velho Testamento e também do Novo, pecar significa errar o alvo. Errar o plano que Deus idealizou para as nossas vidas e Deus deseja que seja atingido na nossa existência. Então, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. E quando nós saímos fora do plano de Deus ou da vontade de Deus, aí nós pecamos. Também significa errar o caminho ou ser julgado estar em falta diante de Deus. Então, isso é pecar. Então, vamos imaginar um trem. O trem tem que trabalhar em cima do trilho. Quando o trem sai do trilho, o que acontece?
um grande acidente. Ele descarrilha. E aí pode morrer muitas pessoas, o impacto é tremendo e grande é o desastre. Da mesma forma, o Espírito Santo nos adverte, nesta noite, se um crente sair fora do plano de Deus, da vontade de Deus, é como um trem que pode descarrilhar, e grande será o prejuízo. Então, pecar significa sair fora do trilho do plano que Deus estabeleceu para nós. Não saia do trilho de Deus, não saia do plano de Deus, não saia da vontade de Deus. Vai ouvindo aí. Pecar é estar em dívida com Deus. Mas como assim? Eu estou devendo alguma coisa? Tá. Porque Deus estabeleceu os seus mandamentos. E se nós não os cumprirmos, nós estaremos em débito com o Senhor. Então, pecar é estar em dívida com Deus. Devemos guardar os seus mandamentos, devemos cumprir a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Quando não fazemos assim, estamos em débito com o nosso Criador. Então, quem não ouve a palavra de Deus, quem não vive de acordo com a palavra de Deus, está devendo para Deus. E ficar devendo, ninguém gosta, não é? Também pecar é cometer desordem, substituindo-se a vontade de Deus pela nossa. Quando você faz a vontade sua, você se denigre, você perde o brilho. Quando você faz a sua vontade, você se torna medíocre. Mas quando você faz a vontade de Deus, você passa a ser sublime, porque você está trazendo a glória de Deus na sua vida, nas tuas palavras, nos teus passos. A nossa vontade, irmão, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é maior. Ela está acima da nossa compreensão, da nossa imaginação. A vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é eterna. Pecar é desobedecer a advertência divina. O homem se faz surdo ao que Deus diz para atender aos seus próprios desejos. Então, o homem que desobedece, o homem que peca, não dá ouvidos à voz de Deus. Pecar é transgredir, é ultrapassar limites estabelecidos pela lei e vontade divina. Vocês já viram ali nas estradas, existe a demarcação viária. Existem tintas especiais para demarcação viária, para fazer aquela faixa. E uma das determinantes das leis do trânsito é que você não pode ultrapassar se a faixa for o quê? Contínua. Você não pode entrar na pista que vem contra a sua direção se a faixa for contínua. Tem muito motorista que não respeita as leis do trânsito. E sabe o que pode acontecer? Um acidente fatal. O motorista pode ir a óbito e os que estiverem com ele, por transgredir aquela faixa, aquela sinalização que é para o motorista observar. Temos que agir profissionalmente no trânsito. Tem muita gente brincando nas estradas, brincando com a sua vida, ultrapassando os limites que ali foram traçados. E Deus tem limites para nós. Nós sabemos até onde podemos ir, porque o Espírito Santo está conosco e Ele nos adverte a não ultrapassarmos os limites dos nossos relacionamentos. Cuidado aí, irmão. Não ultrapasse os limites que Deus traçou para você. Pecar é cair. Nós encontramos isso no livro de Gênesis com a queda do homem.
E cair, irmãos, é um grande tombo. É como se eu caísse aqui dessa plataforma, eu ia me esborrachar no chão. O pecado leva o homem à queda. O pecado leva o homem a sair do nível que Deus o colocou para se rebaixar. O pecado leva o homem a tombar para um lado. O pecado leva o homem à degradação do seu caráter e da sua imagem. Pecar é cair. Não podemos cair. Temos que permanecer ligados na videira verdadeira que é Jesus. E aquele que diz que está em pé, olhe para que não caia. Então temos que vigiar, temos que estar atentos para não cairmos em pecado. Não nos deixe cair mas livra-nos do... É isso, então o crente tem que estar atento, tem que vigiar contra o pecado. Abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, abra o teu coração, para que você não venha desagradar o Senhor. Faça como o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não... Vocês conhecem a palavra, eu sei disso, mas eu tenho que pregar. E nem sempre tudo é novo, não é? Pecar é se autoderrotar. Quem derrotou Adão e Eva no Éden? Quem os venceu? Foram eles mesmos. Porque eles abriram mão de obedecer à instrução de Deus para seguir um conselho perverso da serpente. O pecado é sempre assim. Ele é um conselho perverso. E ele vem muito mal acompanhado de muitas más companhias. O pecado não anda sozinho. Cuidado. Pecar é cometer impiedade. Que o ímpio é o oposto do santo. O santo é o pio. E o ímpio é o profano, é o imoral, é o rebelde, é o desobediente. Pecar é cometer impiedade. O ímpio omite a importância e a existência de Deus. O ímpio age como se Deus não existisse. E ele vai e pratica a iniquidade, a maldade, livremente, como se não houvesse um juízo, como se não houvesse uma punição. Pecar é cometer um erro, é fazer o que não era para ser feito. Pecar é cometer um ato insano, inconsciente, uma loucura, uma devassidão. E quando o homem pecou no Éden, abriu-se uma porta para a depravação. O homem se tornou um depravado por desobedecer a Deus. E logo na frente, o primeiro homicídio, um irmão matando o outro irmão. E assim a terra foi se manchando com sangue, fruto da iniquidade, da maldade, da desobediência. Isso é pecar. Mas a palavra de Deus também nos mostra o que é estar em pecado. É diferente. Tem pessoas que não pecaram ainda, mas estão em pecado. Como assim? Assim como nós estamos debaixo da nuvem da graça, o crente está debaixo da bênção de Deus. Deus fala com você, Deus toca no teu coração, Deus anima a tua alma, Deus te fortalece, Deus te anima, Deus te exorta, Deus te edifica, Deus te consola, porque o crente está debaixo daquela nuvem, que é a nuvem da graça de Deus. Porém, o ímpio está debaixo da nuvem do pecado. Mas como assim, pastor? Paulo escreveu assim aos Efésios, capítulo 2, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados,
em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, o homem que está sem Deus, ele está sujeito a essa ação diabólica, que é o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, e do espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, a pessoa que não tem Deus, ela está debaixo dessa nuvem negra. E mesmo sem pecar, ele está em pecado. E aí que surgem os problemas na vida dessas pessoas, porque eles não se encontraram ainda com a graça de Deus. Quando isso acontecer, tudo vai mudar na vida do homem. Nós também podemos perguntar, mas qual a origem do pecado? Onde aconteceu o primeiro pecado? Não foi no Éden, foi no céu. Houve uma grande rebelião, e um anjo chamado Lúcifer organizou uma grande rebelião, e após ele foram expulsos 1/3 das estrelas ou dos anjos do céu. Porque Lúcifer se exaltou. Ele disse assim, olha, eu vou me exaltar. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, Lúcifer, ele quis se igualar a Deus. Ele quis ser o que não era para ele ser. E ali ele foi precipitado. Foi lançado até o mais profundo do abismo. E ali ele recebeu também outro nome, que é Satanás, que significa adversário, aquele que está do lado oposto a você, aquele que combate contra você, aquele que quer que você seja infeliz, que você peque, que você desobedeça ao Senhor. Esse é o nosso adversário. Ele luta contra nós diariamente, usando quem ele puder usar, que não tem discernimento, não tem Deus na vida. É assim que ele trabalha. E também tem outro nome que é Diabolos, que significa diabo acusador. Então, ele é especialista em se opor e especialista em acusar. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo sangue de Cristo. Não tem diabo que resista ao poder de Deus. Mas temos que vigiar. Então, o pecado começou no céu. E depois o pecado aconteceu na terra, no jardim do Éden. E assim começou a grande desgraça na terra. No Éden, a serpente aproximou-se de Eva, a fim de persuadi-la a pecar, agindo de forma estratégica para que ela seduzisse Adão. O pecado vem acompanhado de contradição. O pecado vem acompanhado de mentira. Deus não disse que poderia comer de todas as árvores do jardim? A serpente sendo usada pelo diabo para falar. Serpente nunca falou, irmãos. Foi Satanás na boca dela, seduzindo Eva. E aí Eva, infelizmente, desobedeceu e levou Adão também a desobedecer. Os dois pecaram. Então, a origem do pecado foi no céu, a origem do pecado foi no Éden. E quando o homem peca, quando o homem toma o lugar de Deus, colocando o seu eu no centro da sua existência, deixando Deus de lado. Espera um pouquinho, Deus. Fica de lado,
que eu vou usar agora o meu eu. É a minha casa, é o meu carro, é a minha casa, é os meus, é tudo meu envolvendo o eu. É um egoísmo sem fim, onde nada é suficiente, nada é bom para satisfazer esse mini-Deus, que é esse eu que toma o espaço do Criador na nossa vida. Então, se você deixar o seu eu aparecer, o eu de Deus desaparece. Se você deixar o teu eu no centro da tua existência, você passa a ser egoísta, você passa a ser carnal, e aí você não glorifica o Senhor. Mas se você convidar o Senhor para ocupar o primeiro lugar na tua vida, aí ele vai ser glorificado. E aquele homem, aquela mulher ranzinza, vai dar lugar a uma pessoa amável e cortês, serva ou servo do Senhor. Então, deixa Deus brilhar na tua vida. Não é? Os ímpios, a palavra de Deus nos mostra, quando o homem peca, quando o homem se esquece de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Se esquecer de Deus é pecar. Você não pode esquecer de Deus. Está escrito, lembra-te do teu Criador nos dias da tua, o quê? Mocidade. Então a palavra de Deus em Eclesiastes, ela nos reforça, olha, lembra do teu Criador quando você for jovem, para que você possa viver a juventude com Deus, viver a vida adulta com Deus. E também lembra-te do teu Criador antes que se quebre a cadeia de prata, antes que se despedace o copo de ouro, antes que se despedace o cântaro junto à fonte, antes que se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então temos que lembrar do nosso Criador na nossa juventude, temos que lembrar do nosso Criador na nossa velhice, e antes de morrer, lembrar do nosso Criador. Quando o homem peca, quando ele deixa de lembrar do Senhor. Comece o dia fazendo uma oração, lendo um texto bíblico, invocando o nome do Senhor, que o teu dia será diferente, o teu dia será abençoado, o teu dia será feliz. Eu sei que tudo é importante, mas Deus é o mais importante. Deus vem em primeiro lugar. Então lembra do teu Criador, igreja. Quando jovem, quando adulto e na velhice, lembra-te do teu Criador, lembra-te de adorar a Deus. E como o homem pode pecar? Quais são as maneiras de pecar? O homem pode pecar por palavras, o homem pode pecar por pensamentos e o homem pode pecar por obras. Vamos ver aí. Pecar em relação a palavras. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que se não pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Tem crente que peca com a língua, fala muito palavrão, xinga os outros. Não pode pecar por palavras. Corrija a tua linguagem nesta noite, se você assim procede. Porque Deus precisa usar a tua boca para a glória de Deus. Não é? Que nós possamos passar um sabonete aí na nossa boca, possamos limpar a nossa linguagem para que o perfume de Cristo possa exalar através dos nossos lábios.
Também está escrito, irmãos, não faleis mal uns aos outros. Quem fala mal do irmão, julga o irmão, e quem julga não é mais observador da lei, mas é juiz. Então nós devemos tomar cuidado com a nossa língua. Está escrito, não maltrateis os meus profetas, não toqueis nos meus ungidos. Mas como que eu toco no ungido de Deus? Com a língua. Não fala do ungido de Deus. Vigia com as tuas palavras, que elas sejam mais santas e guardadas para o Senhor. Pecar por pensamentos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus contemplou ali no livro de Gênesis, capítulo 6, os pensamentos dos homens. E Deus se arrependeu. Eu vou destruir aquilo que eu criei. Porque a imaginação dos homens é só má continuamente. O pecado nasce na mente. Ele vai maquinando. E se alguém está pensando em pecar, nessa noite, dê lugar ao Senhor e não peque. O pecado nasce na mente, o pecado nasce no coração. E temos que vigiar com a nossa mente, com o nosso coração. O pecado acontece por obras, cobiça. Eva e Adão, ou Adão e Eva, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então, aqui começam os pensamentos. Ela é desejável, ela é agradável, e aí eu vou desobedecer. Pecaram. O rei Davi, e aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando. E esta mulher era muito formosa à vista. Então o rei Davi estava ali passeando no seu terraço, em vez de ele estar preocupado com o campo de batalha, em vez de ele estar na frente da guerra, ele ficou ali folgando, e de repente ele vê aquela mulher, e aquela mulher está se lavando, e ela é formosa, e aí ele diz aos seus serventes, olha, manda-me trazer essa mulher. Mas, rei, essa aí é mulher de Urias, o heteu. O que a lei ensina? Não cobiçarás, não adulterarás, não é? E também não cobiçar mulher do teu próximo, nem nada que é do teu próximo. Aí o rei Davi ultrapassa, ele transgride o mandamento de Deus, ele ultrapassa os limites de Deus e manda trazer a Batseba. O pecado é uma insanidade. O pecado é um ato de loucura. O pecado é um ato de desequilíbrio. E aí, motivado pela paixão, Davi peca. E está escrito, os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e cobiças. Se você é de Jesus, crucifica a tua carne. Pode crucificar, que vai ser uma bênção, porque o Senhor vai ser glorificado na nossa renúncia e na nossa obediência. O rei Davi pecou, e foi grande a desgraça em Israel. Ele pagou caro, assim como ele transgrediu, e depois gerou um homicídio, mandando colocar Urias na frente da batalha, para Urias morrer. Esse homem é o homem que escreveu o Salmo 51. É o homem que escreveu o Salmo 23. Você diria isso de Davi?
que ele seria capaz de fazer uma loucura dessa, mas foi ele que fez. Ele perdeu o equilíbrio, mas pagou caro. Perdeu 2 dos seus filhos, Absalão e Amon, e ainda sua filha Tamar foi violentada. Guerra civil sobre Israel, e a espada não se apartou da casa de Davi. Por quê? Porque o pecado, esse ato de insanidade, de loucura, o pecado tem a capacidade de iludir, de persuadir, de enganar, de seduzir. O pecado é isso. Cuidado com o pecado, igreja. Ele é o nosso adversário. Ele não quer que sejamos felizes. E aí a palavra de Deus também nos reforça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Cuidado com o pecado, igreja. E por que o homem peca? O homem peca por ignorância, por não conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina em Tito 2, porque a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, a graça de Deus nos ensina a renunciar à iniquidade, a esse lado perverso da natureza humana, renunciar à iniquidade, renunciar às paixões mundanas para fazer a vontade de Deus. É a graça que nos ensina. Isso é o Evangelho, isso é a boa nova, é a boa notícia que Deus tem uma obra nas nossas vidas. A graça se manifestou salvadora, nos ensinando a renunciar à impiedade. Renuncie à impiedade. Está escrito: se eu atender à impiedade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Você quer falar com Deus? Você quer que as suas orações sejam atendidas? Então renuncia à impiedade do seu coração. Por que o homem peca? Porque ele opta pelo erro, seduzido que a ilusão do pecado é capaz de promover o seu sucesso, ou a sua alegria, ou o seu prazer, ou o seu conforto. O homem peca para buscar um prazer momentâneo. E a palavra de Deus exorta: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa e a sua cobiça, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer permanecer com Deus? Não ame o mundo, ame Jesus. Porque o homem peca? Por falta do conhecimento da palavra de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E assim como vocês rejeitaram conhecimento, eu também vou me esquecer dos seus filhos, disse o Senhor. Você quer que o seu filho seja abençoado? Obedeça a palavra de Deus. Porque o homem peca por causa da fraqueza da sua carne. Vigiai e orai, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. E aí vem as consequências do pecado. Tudo tem consequência. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado produz a infelicidade no ser humano. O pecado trouxe ao mundo a imperfeição e o sofrimento. Quando Deus criou a terra, os céus, a flora e a fauna, Deus fez tudo perfeito. A rosa não tinha espinhos. Os animais
não eram sanguinários, havia um equilíbrio perfeito na natureza, tudo estava em harmonia com a vontade do Criador. Mas após o pecado do homem, Deus amaldiçoou a terra. Maldita é a terra por tua causa. Espinhos e cardos ela vai produzir. O homem vai trabalhar com o suor do seu rosto. A mulher com dores vai dar à luz. E assim sucessivamente, o pecado trouxe a imperfeição e o sofrimento para o mundo. O pecado é sempre uma fuga da realidade e uma mentira. Olha, a serpente dizendo para Adão e Eva, o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer a diferença entre o bem e o mal. E ali, seduzidos por essa ilusão, ambos pecaram e levaram a humanidade ao pecado. E está escrito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado de Adão modificou a realidade espiritual do homem. O pecado do Adão e Eva trouxe a morte para o homem. E a morte é algo muito triste. O pecado traz consigo a infelicidade, a ingratidão e a culpa. Você já viu uma pessoa ingrata? Tudo que você faz para ela não vale nada. É um ingrato. E o pecado fez do homem um ser ingrato. A mulher que tu me deste, por companheira, foi ela que me deu da árvore e eu comi. Então ele joga a culpa em Eva e também se torna ingrato. A mulher que tu me deste. Veja aí no que se transformou Adão após pecar. O pecado é essa ingratidão, o pecado é infelicidade. Infeliz do homem que peca e também lança a culpa nos outros. Existe um pensamento filosófico de Epicuro. Ele diz assim, as pessoas felizes lembram o passado com gratidão. Você é grato pelo teu passado, pelas coisas boas que te aconteceram. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão. Alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. É um pensamento filosófico. Então, pensar no passado com gratidão. Eu sou grato a Deus pelo que eu recebi. Eu sou grato a Deus pela educação que meu pai me deu. Eu sou grato a Deus pelo meu lar. Eu sou grato a Deus pela minha casa. Eu sou grato a Deus pelo meu corpo, que eu tenho saúde, que eu tenho alegria, que eu posso caminhar, eu posso me mover, eu posso ir para onde eu quiser, eu posso comer o que eu quiser, não é? Eu posso me alimentar do que for, assim, do meu agrado e assim sucessivamente. Então, temos que cultivar a gratidão. É sinal de saúde, de alegria, de felicidade. Seja grato, glorifique ao Senhor pelo que Ele fez por mim e por você. Epicuro diz assim, as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente, encaram o futuro sem medo. Não é? Isso é muito bom. Também Shakespeare diz o seguinte, a gratidão é o único tesouro dos humildes. Então, as pessoas humildes, eles só têm um tesouro, que é a gratidão. São tão gratos por coisas tão simples, mas que enche o coração delas. Como é bom ver pessoas gratas ao Senhor. E também o apóstolo Paulo, ele também nos fala de gratidão. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então você seja dominado pela paz, não é? E seja agradecido. Colossenses 3,15. Então Deus deseja que sejamos agradecidos.
Seja agradecido por tudo que o Senhor te deu. E o pecado, por final, o pecado traz a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida... Está tão fraquinho, né? A vida eterna com Deus. Quem quer viver eternamente? Fique firme com Cristo. Encontrei 3 tipos de morte na Bíblia. 3 tipos. Tem a morte espiritual, aquela que separa o homem de Deus. Tem a morte física, quando o nosso corpo fenece. E existe a morte eterna, quando o homem vai para a eternidade sem Deus. Cuidado com a morte. E qual a conclusão que chegamos aí, irmãos? Qual a solução para o problema do homem, que é o pecado? Porque o homem não sabe como administrar o dom da liberdade. Então, por ignorância, por insensatez, por falta de conhecimento, ele peca. E por causa do pecado, aí está o problema do homem. Tudo que ele faz gera um problema. Não é? E qual a solução para o problema do homem, que é o pecado? A consciência é a chave para todas as transformações. Nós temos que, cada dia que passa, nos tornarmos mais conscientes da verdade e da nossa realidade. Né? A consciência é a chave para todas as transformações. Exemplos de consciência. O ladrão na cruz. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Quer dizer, esse homem, esse ladrão da cruz, ele teve a consciência de reconhecer a realidade. Olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este aqui é um homem justo, este nenhum mal fez. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Ele teve consciência do seu pecado. O outro, pelo contrário, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo, blasfemando do Senhor. Então, aquele ladrão na cruz foi salvo. Jesus disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como é importante ser consciente. Outro exemplo de consciência, o filho pródigo. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei perante o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele despertou daquele transe que o pecado produz, daquela ilusão, e ali, consciente, ele pede perdão ao Pai, a Deus e ao seu Pai. A consciência é a chave para todas as transformações. O rico no Hades tornou-se consciente do seu pecado, porém tarde demais. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O rico foi abrir os olhos no Hades. Ele viveu regaladamente, ele comeu do bom e do melhor, enquanto os cães lambiam as feridas de Lázaro. Mas, de repente, o Lázaro acorda no seio de Abraão, ele acorda no paraíso, cessou o seu sofrimento, cessou a sua dor, e aí começou o sofrimento do rico. No Hades, ele abre os olhos. No Hades, ele tem consciência do seu pecado. Mas aí é tarde demais. O verdadeiro santo é aquele que tem consciência do seu pecado.
não é aquele que bate a mão no peito e se considera um santarrão, porque ele faz tudo direitinho. O verdadeiro santo é aquele que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Esse é o verdadeiro santo. E o único meio para o homem expiar o seu pecado é o sacrifício de Cristo. Muito bem falou João Batista dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus entra, o pecado sai. Convide Jesus para estar com você na tua casa. Convide Jesus para estar no teu trabalho. Convide Jesus para estar no teu quarto. Convide Jesus para estar no teu carro. Convide Jesus para estar em todos os lugares da tua existência. Convide Jesus para estar com você, porque na companhia dele ninguém vai pensar em pecar. Nós vamos pensar em fazer a vontade de Deus. Expiação é muito importante. Expiação é um conceito bíblico. Jesus expiou o nosso pecado. Em espanhol está escrito: Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Expiação é quitação. Jesus já quitou o teu carnê de pecador. Jesus já te deu a vitória. Agora é hora de glorificar o Senhor, de adorar, de exaltar, de servir, de agradecer por uma tão grande salvação. Fique de pé, vamos orar. Pai, nós te damos graças, graças pela salvação, graças pela vida eterna, graças por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que quitou o nosso pecado na cruz do Calvário e nos purifica e nos lava de toda iniquidade, de toda mancha, de toda desobediência, e nos purifica e nos torna mais alvos do que a neve, para estarmos contigo, para andarmos contigo, para vivermos contigo, celebrando a alegria da nossa aliança e da certeza de vida eterna com Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por ter morrido por nós e ter nos dado a vitória e a bênção da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.